Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, hoje é terça-feira, 31 de agosto, último dia do mês, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 31 de agosto, nasce a atleta potiguar Virna Dias, ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira feminina. É nessa ocasião que nasce também o chargista paulista Arnaldo Angeli Filho, o Angeli. 31 de agosto, Dilma Rousseff, infelizmente, é afastada definitivamente do cargo de presidente após injustamente um processo de impeachment mais conhecida como o golpe. O dia 31 de agosto é a data da publicação do artigo Hiroshima, de John Hersey, marco de nascimento do jornalismo literário. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A nossa dica do Viver Bem de hoje é leitura edificante. E nós trazemos uma vez mais Allan Kardec, que vai esclarecer que para termos noções básicas introdutórias do Espiritismo é preciso estudar o Livro dos Médiuns, um guia para aqueles que querem se entregar à prática das manifestações, porque lhes dá conhecimento dos meios próprios para se pôr em condições necessárias a se comunicar com os espíritos. Trata-se de um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores, e é, sem dúvida, o complemento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec também recomenda o estudo da Revista Espírita, que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas obras O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. A sua leitura pode ser feita simultaneamente com quaisquer daquelas obras, porém será sempre mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O Ministério da Saúde anunciou neste sábado um reforço para o programa Saúde na Hora. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, mais 373 unidades de saúde em 211 municípios brasileiros vão poder funcionar com horário estendido. Essas unidades vão receber até dezembro do ano que vem mais de 110 milhões de reais para garantir atendimento à população por um período maior. O anúncio foi feito pelo ministro durante um evento em Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul. Queiroga foi ao município gaúcho anunciar novidades para o atendimento na atenção primária da cidade. A principal novidade foi a inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro Floresta, que recebeu R$ 408 mil em recursos do governo federal. Durante a cerimônia, o ministro anunciou ainda a construção de um novo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em Gramado.
O investimento previsto nessa obra é da ordem de R$1,5 milhão. Queiroga também disse que vai liberar outro R$1,5 milhão para construir uma nova unidade básica de saúde na cidade gaúcha, que vai ficar localizada no bairro Carniel. O Ministério da Saúde anunciou ainda que vacinou mais de 128 milhões de brasileiros acima de 18 anos com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número corresponde a 80% da meta do governo federal de vacinar 160 milhões de brasileiros até o mês que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. A Fundação Oswaldo Cruz alcançou a marca de 91.900.000 doses da vacina contra a Covid-19 entregues ao PNI, Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Desse total, 4 milhões são referentes às doses importadas da Índia e quase 88 milhões foram produzidas aqui no país em Biomanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz. A última remessa aconteceu na sexta-feira com uma carga de 3.500.000 doses. Desse total, o Ministério da Saúde encaminhou 245.000 doses para o Rio de Janeiro e o restante aos demais estados. No mesmo dia, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio iniciou a distribuição das doses da Oxford AstraZeneca aos 92 municípios fluminenses destinadas à segunda aplicação do esquema vacinal. A capital e os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Volta Redonda foram os primeiros a fazer a retirada dos imunizantes na Coordenação Geral de Armazenagem. Para os demais, a distribuição ocorre nesta segunda-feira. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. A Caixa Econômica Federal deposita neste domingo a 5ª parcela do auxílio emergencial aos beneficiários nascidos em novembro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375. O dinheiro será depositado nas contas digitais gratuitas disponibilizadas pela Caixa. O valor pode ser movimentado no aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica. Saques e transferências, no entanto, só podem ser feitos no dia 17 de setembro. As pessoas que nasceram em dezembro recebem a 5ª parcela do auxílio na terça-feira, dia 31, e poderão sacar ou transferir o dinheiro no dia 20 de setembro. Já os beneficiários do Bolsa Família devem observar o último número do NIS, o número de identificação social. Aqueles com o NIS terminado em 9 recebem o auxílio na segunda-feira, dia 30. E os terminados em 0 recebem na terça-feira, dia 31. As duas últimas parcelas do auxílio emergencial, a 6ª e a 7ª, vão ser pagas em setembro e outubro, de acordo com o calendário disponibilizado no site Auxílio. No domingo, um dos mais tradicionais esportes da cultura japonesa chegou ao fim das disputas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O judô teve o terceiro e último dia de lutas, com destaque para duas brasileiras. Alana Maldonado, na categoria até 70 quilos, fez história. Ela conquistou o ouro e se tornou a primeira brasileira a subir tão alto no pódio no judô paralímpico. A medalha é a segunda na carreira de Alana, que ficou com a prata no Rio há 5 anos. Aos 26 anos, ela já se coloca como uma candidata a mais um pódio em Paris. No domingo também teve a estreia medalhada de Meg Emmerich, na categoria acima de 70 quilos. Na primeira Paralimpíada da carreira, ela já saiu com um bronze, uma conquista significativa. Juntando essas duas com um bronze de Lúcia Teixeira na véspera, o judô brasileiro encerrou a participação em Tóquio com 3 medalhas, todas elas conquistadas por mulheres. Elas podem dizer que são as únicas atletas do nosso país a terem a honra de ganhar uma medalha paralímpica no berço do judô, já que nos Jogos de 1964 o Brasil não participou. Além do judô, o Brasil também subiu ao pódio em outras modalidades neste domingo, com destaque para a natação, que teve os ouros de Carol Santiago e Gabriel Geraldo. Teve ouro também no halterofilismo com a Mariana de Andréa. Ao fim do dia, o país voltou a subir para o 6º lugar no quadro de medalhas, com 10 ouros, 5 pratas e 15 bronzes. Da TV Brasil em Tóquio para a Rádio Nacional, Igor Santos. Amor à sabedoria. Está no ar
o Filosofando. As classes sociais na filosofia de Karl Marx. Karl Marx viveu entre os anos 1818 a 1883. Nascido em Trier, produziu uma ciência baseada em vários conhecimentos, sendo, portanto, a sua obra complexa. A filosofia e o método que Marx criou, junto com seu companheiro Friedrich Engels, chama-se materialismo histórico dialético. Marx elaborou sua teoria geral e o programa dos movimentos operários. Assim, o marxismo tem suas bases no socialismo científico e no materialismo histórico e dialético. Marx estabelece uma relação entre a realidade, a filosofia e a ciência. Considera a realidade social como uma concretude histórica, um conjunto de relações de produção construído pela sociedade no tempo e no espaço. Cada sociedade é representada pela sua totalidade, havendo diversas formas de organização humana diretamente influenciadas pela família, o poder e a religião. Em sua teoria, Marx tenta entender como a sociedade em geral funciona, tendo como base a sociedade do século XIX, cuja filosofia alemã era predominante. A história humana, determinada pelas contradições nos modos de produção situadas em uma formação social histórica, implica a dominação de uma classe social por outra, acabando por instituir a luta de classes. Burguesia de um lado, operários de outro, no caso do capitalismo. Essas duas classes mantêm uma oposição de valores e de interesses, sendo produto da propriedade privada e sempre existirão em função dela. Enquanto a sociedade não teve propriedade privada, não existiam classes sociais determinadas. A partir do momento em que a sociedade passou a entender que a produção social era de direito de pessoas ou de famílias isoladamente, a propriedade privada estava instaurada. Na industrialização, a propriedade privada e a forma salário separam o trabalhador dos meios de produção, como consequência, o separam também do fruto do seu trabalho, que foi apropriado pelo capitalista. A história do homem é a história da luta de classes, da luta constante entre interesses opostos, embora esse conflito nem sempre se manifeste socialmente sob a forma de guerra declarada. No entanto, a luta na sociedade capitalista é muito clara, pois jamais a dominação e a exploração humana foram tão evidentes, mesmo havendo uma pequena parcela de burgueses em relação aos operários. O modo de produção capitalista, enquanto se reproduz em proporções cada vez maiores, reproduz também em idênticas proporções e em número crescente a classe dos operários privados de propriedade. A acumulação do capital não faz mais do que reproduzir essa relação dominação-exploração, numa escala igualmente progressiva, com mais concentração de renda por um lado e com mais assalariados por outro. A acumulação do capital é, ao mesmo tempo, aumento do proletariado e da exploração do trabalhador assalariado. O que recria o proletariado não é apenas a pobreza natural, mas a pobreza artificialmente provocada. Não se trata da massa humana mecanicamente dobrada pelo peso da sociedade, mas corresponde a uma forma de produção determinada historicamente, capitalismo. O exército de reserva, ou seja, os trabalhadores disponíveis, é tanto mais numeroso quanto a riqueza social concentrada na classe burguesa. E quanto mais aumentar este exército de reserva comparativamente ao exército ativo do trabalho, maior a miséria. Quanto mais crescer essa camada de Lázaros da classe assalariada, mais cresce a pauperização da classe trabalhadora. É esta a lei absoluta e geral da acumulação capitalista. Só a produção capitalista, hoje com toda a tecnologia, cria as riquezas e as forças produtivas necessárias para tal, criando ao mesmo tempo, com a massa dos operários oprimidos, a classe social que cada vez mais é obrigada a reivindicar a utilização dessas riquezas e dessas forças produtivas em favor de toda a sociedade
e não em favor de uma classe monopolista. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A força moral do Espiritismo está no esclarecimento. A moral, como regra da boa conduta, isto é, fazer o bem para todos, é desenvolvida à medida que o ser abandona o personalismo. Advindo de persona, pessoa ou indivíduo, é o personalismo também, pensado como individualismo, que desenvolve o egoísmo. A autoproteção, a autopreservação, a autopiedade, entre outras, são derivações dessa imperfeição moral. Nesse contexto, a imperfeição se mostra por meio de uma característica singular do personalista, superestimar a si mesmo em detrimento dos outros. Destacamos que tudo isso decorre da autonomia do indivíduo. Há um processo contínuo de evolução, de aquisição do conhecimento. Uma de suas fases é o autoconhecimento, elemento principal do esclarecimento. É no esclarecimento que se encontra presente a força moralizadora da doutrina dos espíritos. Para isso, o Espiritismo oferece a base formadora que sustenta todo esse edifício denominado esclarecimento. Deus, imortalidade da alma, evolução perpétua e contínua do espírito, livre-arbítrio, reencarnação e comunicabilidade entre e com os espíritos formam essa base. Há, portanto, um Criador. Essa compreensão nos esclarece qual o tamanho, posição e hierarquia ocupada pelo Espírito na obra da criação. O Espírito é imortal, isto é, não foi criado para a morte ou para uma única existência. Em razão de que a alma é imortal, sua educação e seu progresso é contínuo e perpétuo. A aquisição de conhecimento é como que uma lei natural. Nesse processo, o espírito evolui, fazendo escolhas segundo os conhecimentos que adquiriu. As escolhas fazem parte do processo de esclarecimento e evolução do espírito. Portanto, é preciso que existam possibilidades para se fazer novas escolhas, ocasião em que o que foi aprendido seja colocado em prática por meio das tentativas, dos erros e dos acertos, corrigindo e progredindo. Essas oportunidades não ficam restritas a uma única existência. Elas são sucessivas, muitas, milhares. Trata-se da reencarnação. No processo de aprendizado, da aquisição do conhecimento, o ser não está desamparado nem entregue a si mesmo, ou à própria sorte, como diriam alguns. Há espíritos por toda parte, e entre eles há solidariedade. Os espíritos se comunicam e querem o fazer para, de alguma forma, ajudar que não se cometa os mesmos erros. Por isso, por meio das suas comunicações com os espíritos, é possível aprender pela observação. Constata-se assim que existem espíritos felizes, infelizes e endurecidos. É por aí que se constatam também as consequências geradas pelas imperfeições morais dos espíritos e o reflexo das qualidades adquiridas e que foram colocadas em prática, proporcionando um progresso mais rápido ao ser. Tudo isto, nesta etapa da evolução, pode se resumir da seguinte maneira: por que estamos na Terra? O que viemos fazer aqui? Para onde iremos após essa vida? E isso faz parte do conhecimento de si mesmo. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.